Pessoal, queria compartilhar com vocês um caso que chegou aqui no escritório na última semana e que me chamou muito a atenção. Na verdade, acendeu uma luz de alerta do tanto que tem comissão de PAD mal intencionada que age de maneira ardilosa e um pequeno detalhe pode prejudicar muito a defesa do servidor público. Olha só o que aconteceu. O nosso cliente ele está sendo investigado, está sendo perseguido dentro do órgão público, só que ele é um excelente servidor, não tem nada que desabone a conduta dele. Ainda assim, a instituição fica instaurando procedimentos de cunho investigatório para apurar informações. Em determinado procedimento, foi uma sindicância investigatória que, em tese, não tem direito ao contraditório nem ampla defesa, a instituição deu a oportunidade dele se defender e mais. Chamou vários alunos para fazer os seus depoimentos, ou seja, eles foram intimados como testemunha para falar contra esse professor. E o que aconteceu? Como não existe nada em relação a esse servidor público, nenhum dos alunos compareceram. Nenhuma oitiva que eles tentaram fazer ao longo desse procedimento investigatório se realizou, não por falta de intimação. Todos confirmaram a intimação, mas não compareceram. A comissão, ela decidiu pelo arquivamento sumário desse procedimento. Eles colocaram ali no relatório que não tinha provas. Até aí tudo bem, uma postura idônea. Contudo, olha o que aconteceu. Quando eles foram colocar a informação de que nenhum dos alunos intimados compareceram para depoimento, eles colocaram uma situação que prejudica o nosso cliente futuramente. O que eles narraram nas explicações? Eles colocaram o seguinte: ainda que devidamente intimados e notificados com antecedência necessária a respeito das audiências, nenhum dos alunos notificados compareceram porque sofreram retaliação por parte do professor, no sentido de que o professor teria ameaçado esses alunos para que não comparecessem a esses depoimentos. Quais as informações relevantes desse caso? Primeiro, o professor só tomou conhecimento desse processo investigatório na fase final, quando abriram o prazo para ele apresentar explicações. Ou seja, já tinha acontecido todas as oitivas, pelo menos as notificações das oitivas desses alunos, sem o conhecimento do professor. E mais, a comissão, se ela vai colocar uma informação como essa no relatório final, que ela tem de fato que trazer detalhes, ela precisa comprovar. Nós temos no direito administrativo, na administração pública, um princípio chamado teoria dos motivos determinantes, que é um desdobramento da motivação do ato administrativo. O ato administrativo ele precisa da motivação, mas essa motivação tem que ser verdadeira. Se a motivação for nula, ou se ela for uma mentira, foi baseado numa mentira, esse ato administrativo ele é nulo em pleno direito. Não cabe nem questionamento. Vou te dar um exemplo que acontece muito em meio político para você entender melhor. Existem muitos servidores comissionados que são nomeados por apadrinhamento político. O político ganha, precisa retribuir os favores e nomeia ali pessoas, parentes dos seus aliados para cumprir com o que ele prometeu caso fosse eleito. Esses cargos em comissão, eles não precisam de nenhuma motivação para ser exonerado, ou seja, nem de PAD precisa e nem de motivo. Se a pessoa olhou e falou, hoje você vai ser exonerado e exonera aquele servidor, tá tudo certo, não há ilegalidade. E o que acontece na prática, principalmente em pequenas cidades? O prefeito, para não gerar indisposição, prefeito ou vereador, deputado, enfim, qualquer cargo público, tá? Para não gerar indisposição com o seu padrinho político, o que ele faz? Ele exonera o servidor comissionado e motiva. Às vezes ele coloca ali, falta orçamento para manter esse servidor. Qual que é o problema? Logo em seguida, outro servidor é nomeado para aquela posição, então a motivação foi mentirosa. E lembra que eu falei da teoria dos motivos determinantes? Ela vincula o ato administrativo. O ato administrativo só tem validade se aquele motivo apresentado for verdadeiro. E a partir do momento que a autoridade pública exonera um servidor comissionado alegando falta de orçamento e imediatamente nomeia outro para o mesmo cargo, essa motivação é mentirosa e torna o ato nulo. Da mesma forma, voltando aqui para o nosso caso,
Quando a comissão de PAD coloca ali no relatório final que os alunos não compareceram para depor porque sofreram algum tipo de ameaça e ficaram com medo de retaliação, eles teriam que comprovar isso daí. Ou seja, ou colocar print de WhatsApp ou do e-mail, claro que tem o direito do sigilo, da intimidade desses alunos, se fosse verdade, né? Tampando ali o nome do aluno, a foto do aluno, mas tem que comprovar. Não pode a comissão de PAD, ainda que o relatório final tenha sido pelo arquivamento, pela absolvição do nosso cliente, motivar esse relatório falando que as testemunhas não compareceram por medo de retaliação, porque sofreram ameaça do professor, se não tem provas em relação a isso. Porque aí futuramente, e é o contexto que aí eu já não posso falar mais, que é o procedimento que vai começar, futuramente eles podem se utilizar desse relatório final como se fosse meio que um precedente, no sentido de que já foi feita uma investigação preliminar contra esse servidor e agora, diante de outra notícia, a gente vai instaurar um outro procedimento, enfim, coloca as informações que o servidor ameaçou os alunos que foram intimados para comparecer, para prestar os seus depoimentos. Isso pesa de forma negativa. Então, nesse contexto, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com uma ação judicial para anular esse relatório final, para que a autoridade competente, não sei se a gente vai impetrar um mandado de segurança, mas ainda que seja ação ordinária, mas para que a autoridade competente comprove que houve essa conversa no sentido de o quê? Houve a intimação e o aluno falou, olha, não vou comparecer porque eu fui ameaçado e estou com medo de retaliação acadêmica, né, de não me formar, de ter prejuízo na minha nota. Sob pena de que, não comprovado esse fato, essa ameaça, o relatório se torna nulo. E a comissão vai ter que refazer o relatório sem colocar essa motivação. Eles têm que detalhar que sim, todos os alunos que foram intimados não compareceram, mas sem motivar, sem colocar razão, sem falar, eles sofreram ameaça e ficaram com medo de retaliação. Se não tem prova, esse ato é nulo. Novamente, a comissão de PAD, ela não pode, e aqui comissão de PAD eu falo de forma bem genérica, né? Pode ser PAD ou sindicância, ou mesmo IPS. IPS geralmente é só uma pessoa que está fazendo a investigação. Essa comissão não pode mentir no relatório final, seja para condenar o servidor, dar sua opinião em desfavor do servidor, seja para arquivar. Porque nesse cenário seria muito cômodo para o servidor pensar o seguinte, estou com um relatório aqui pelo arquivamento e não vou me preocupar com isso, porque afinal de contas, ainda que eles tenham colocado essa baboseira, foi arquivado. Mas cuidado, cuidado. Essa informação ali pode desencadear, inclusive, um PAD para apurar essa conduta de ameaça, que nem existiu. Por isso que cada detalhe do processo disciplinar, seja sindicância, seja IPS, seja PAD, é importante ser analisado. Porque, veja, em uma linha de um relatório de, 6, 7 páginas, em uma linha tem uma informação que pode gerar dor de cabeça para o servidor pelos próximos 3, 4, 5 anos. Então, assim, a gente não pode aceitar esse relatório. Temos que entrar judicialmente para anular isso daí, porque o motivo apresentado pela comissão vincula o ato administrativo pela teoria dos motivos determinantes. Se não tem prova efetiva que os alunos sofreram ameaça de retaliação caso comparecessem no depoimento, isso torna o ato nulo e por isso que as providências judiciais são cabíveis, ok? Então é isso, pessoal, muita atenção nos processos disciplinares. Eu sempre faço aqui um parêntese que tem muita comissão boa, muita comissão honesta, mas eu não posso deixar de alertar meu público, minha audiência, que infelizmente existem muitas comissões que estão agindo de maneira ardilosa. E um pequeno detalhe desse pode custar o seu cargo público.